Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje falaremos sobre o regime aberto. Esse tema ele envolve tanto o Código Penal quanto a Lei de Execução Penal. No Código Penal, nós temos a previsão dos 3 possíveis regimes que o juiz pode fixar na sentença criminal quando ele condena alguém. Ele condena, realiza a dosimetria da pena, de acordo com o critério trifásico, e depois que ele realiza a dosimetria, logo em seguida, ele estabelece o regime inicial de cumprimento da pena. Mesmo naquelas situações em que ele vai substituir aquela pena ou que vai suspender. E eu quero que você estude isso de maneira contextualizada também com a execução penal. Então, é um prazer estar aqui com você hoje. Meu nome é Cristiane Dupré, além de advogada criminalista na área consultiva empresarial, eu também sou professora dos cursos de prática na advocacia criminal, teses de mérito na advocacia criminal e preparatórios da OAB do seufuturo.com. Bem, então vamos lá. Quando você olha para o artigo 33, parágrafo 2º do Código Penal, você vai perceber que o juiz na sentença, ele pode, a depender da pena aplicada, a depender se o condenado é reincidente ou não, ele pode fixar o regime fechado, o regime semiaberto ou o regime aberto. Pela letra da lei, nós teríamos o regime aberto, de acordo com 33, parágrafo 2º, para aquelas penas que fossem fixadas na sentença e que fossem igual ou inferior a 4 anos. E, via de regra, para aquele que não fosse reincidente. Apesar de nós termos situações e entendimento na nossa jurisprudência de que poderia, depender do quantum de pena aplicada, os regimes menos rigorosos, que a princípio pela letra da lei seriam apenas para o primário, serem aplicados também para o reincidente. Imagina, não faria muito sentido a gente ter uma pena muito pequena aplicada na sentença, imagine uma pena de 2 anos, por exemplo, e nós estabelecermos o regime fechado porque o réu é reincidente. Concorda? Bom, além de entender as regras trazidas no nosso Código Penal acerca do regime aberto, você também precisa entender onde ele é cumprido, qual a situação em que a pessoa pode ter iniciado o cumprimento da pena dela em outro regime, como o fechado, o semiaberto, e ter progredido para o aberto. E eu quero aqui nesse vídeo te trazer os principais aspectos. Lembrando, se você é aluno ou aluna do curso de teses de mérito na advocacia criminal, você tem lá dentro um módulo específico para tratar de todas essas questões relacionadas à sentença criminal, inclusive os regimes de cumprimento de pena, tá? Então vamos lá. Quando a gente olha para o regime aberto, a primeira pergunta é onde ele será cumprido. De acordo com a Lei de Execução Penal, ele é cumprido na chamada casa de albergado. O certo é que cada região tenha pelo menos uma casa de albergado. Infelizmente, isso não acontece na prática. E aí vem uma primeira preocupação do advogado criminalista. Se o seu cliente ele tem direito à progressão de regime, como fica a situação dele se não houver estabelecimento adequado? Ou se não houver vaga no estabelecimento adequado? Nesse sentido, nós temos a súmula vinculante 56. Então, não é razoável, em caso de ausência de vaga em estabelecimento adequado, que o condenado ele aguarde um regime mais rigoroso. Por isso que existem certos parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal para que sejam aplicados em caso de inexistência de vaga, de forma que não se cause prejuízo àquele condenado. Olha, um pedido que pode ser efetivamente realizado pelo advogado criminalista nesse momento é de prisão domiciliar do seu cliente naquelas situações em que não há casa de albergado. Muito importante também que você não confunda regime aberto com livramento condicional. A gente já conversou sobre o livramento condicional em outro vídeo. Quando o condenado ele obtém o livramento condicional, ele fica em liberdade, cumprindo determinadas condições, mas ele fica em liberdade. Regime aberto, ele está cumprindo a pena, mas ele sai do estabelecimento, ele sai da casa de albergado. Ele sai da casa de albergado para trabalhar, para estudar, mas ele volta à noite, ele volta nos finais de semana. Inclusive, o regime aberto, ele é condicionado a algumas condições estabelecidas na nossa Lei de Execução Penal. Eu vou colocar aqui para você na tela as condições estabelecidas pelo artigo 115 da LEP. Permanecer no local que for designado, durante o repouso nos dias de folga, sair para o trabalho e retornar nos horários fixados, não se ausentar da cidade onde reside sem autorização judicial, comparecer a juízo para informar e justificar as suas atividades quando for determinado. E aí vem uma pergunta muito importante, que acaba sendo dúvidas de muitos advogados criminalistas, principalmente quando eles estão iniciando na atuação da advocacia criminal em sede de execução penal. Podem existir outras condições?
Imagine uma situação em que o juiz da execução, ao determinar a progressão de regime para o regime aberto, fixou como condição a prestação de serviços à comunidade. Será que, frente a essa decisão do juiz da execução, você, advogado criminalista, poderia agravar? Pode o juiz estabelecer outras condições? Bom, vamos lá. Primeiro, você pode agravar. Pelo seguinte, o juiz da execução, para a progressão do regime fechado para o semiaberto, do semiaberto para o aberto, ele pode estabelecer, de acordo com o caso concreto, algumas condições. Isso pode acontecer no regime aberto. Essas condições do artigo 115 são as condições legais e obrigatórias, mas ele pode estabelecer outras. No entanto, essa condição que ele estabelece não pode ter natureza de uma pena restritiva. Eu vou colocar aqui na tela o entendimento sumulado pelo STJ, que é a súmula 493, que vai nos dizer: é inadmissível a fixação de pena substitutiva como condição especial ao regime aberto. Portanto, se o juiz da execução ele estabeleceu a progressão de regime para o regime aberto, mas estabeleceu como condição uma prestação de serviços à comunidade, você tem argumento para o recurso. E de toda a decisão do juiz da execução, o recurso cabível qual é? O agravo em execução. Bem, é importante também, já que nós estamos falando do regime aberto, você estar sempre atualizado. Então, fique de olho pelo seguinte: nós temos uma possibilidade de surgimento aí de uma nova súmula vinculante, proposta pelo ministro Toffoli, que vai dizer o seguinte: é impositiva a fixação do regime aberto e a substituição por restritiva de direitos quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado. 33, parágrafo 4º da Lei 11.343, e ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria, artigo 59 do Código Penal. Bem, essas são as dicas importantes que envolvem o regime aberto, portanto, você precisa estar de olho. Se for uma hipótese de sentença criminal, você já tem que ter um pensamento prospectivo em sede de alegações finais. Se você estiver diante de uma sentença que já foi proferida, você pode ter um pensamento combativo em sede do recurso de apelação. E para isso é importante que você conheça muito bem dosimetria da pena, regras de regime de cumprimento de pena, até para que você saiba o que você pode pedir em sede de alegações finais e o que você pode atacar em um recurso de apelação. Entende a grande importância de você sempre estar por dentro do que acontece na prática da advocacia criminal? Do que você pode trazer como teses de mérito na advocacia criminal? É muito importante que o advogado criminalista esteja sempre atualizado e dominando muito bem isso para que ele possa fazer a melhor defesa do seu cliente. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e lembrando, se você for aluno do curso de prática na advocacia criminal, lá dentro você tem os modelos editáveis de peças processuais e um banco de peças com roteiros de elaboração. Isso vai te ajudar em sede de alegações finais, por exemplo, a trabalhar o regime de cumprimento de pena, em sede de apelação, para você saber exatamente como deve ser feito. Foi um prazer estar aqui com você nesse vídeo e até o próximo. E não esqueça de deixar o seu like.